O deputado Eduardo Bolsonaro também se pronunciou a respeito desse assunto e disse o seguinte: após o soldado de Israel virar um alvo de investigação da Polícia Federal. Abre aspas, disse Eduardo Bolsonaro: como fica nossa imagem no mundo? Olha, quem tem a trajetória política que os Bolsonaro têm, obviamente, e com o histórico do presidente Jair Bolsonaro, eles não se preocupam com o que as pessoas pensam sobre ele, né? Principalmente o mundo, que não estava nem aí, para não dizer que não estava, sabe, fazendo aquilo que gato faz e enterra. Ninguém estava nem aí para o Bolsonaro. E isso foi, a gente viu isso em muitas situações, onde ele foi representando o Brasil, vergonhosamente representando o Brasil. Mas, depois de Bolsonaro pai, teve Bolsonaro filho, que também falou sobre esse assunto, essa história desse soldado de Israel que estava de férias no Brasil e virou o alvo da justiça. Depois da fala do Eduardo, eu vou trazer para que a gente, trazer um pouco mais de informações para que a gente possa conhecer e saber em detalhes o que está acontecendo. Por que esse soldado veio tirar férias aqui no Brasil, né? Por que ele não foi para o raio que o parta, por exemplo? Depois da fala do Eduardo Bolsonaro, a gente vai dizer o que está acontecendo. Justiça ordena que a Polícia Federal investigue soldado de Israel que está no Brasil. O militar veio ao país para passar férias e é acusado de participar de um ataque a um bairro residencial em Gaza. Primeiro, esse militar é um sobrevivente do 7 de outubro, um dia em que terroristas invadiram Israel, deceparam a cabeça de bebês, tocaram fogo em mulheres vivas e sequestraram gente que podia ser a minha, a sua avó, parentes nossos, até hoje seguem em cativeiro há mais de um ano. Estou falando de bebê, de criança. Esse é o pessoal terrorista que representa o mal, que tem que ser investigado. Mas o Brasil, para isso, não toma atitude nenhuma. Afinal de contas, está sendo liderado por gente que apoia o Hamas, como é o caso dessa advogada, que inclusive pediu a prisão desse militar, e a justiça, infelizmente, de maneira repugnante, deixa aqui o meu repúdio, abre uma investigação na Polícia Federal contra esse militar. Graças a Deus, a inteligência de Israel, muito efetiva, já avisou esse soldado, e as notícias é de que ele saiu do país. Mas veja só como é que fica a nossa imagem no mundo. Um local que dá razão ao Hamas, que dá razão ao Hezbollah e que persegue os militares que combatem esse tipo de coisa. O Brasil, gente, era para estar enviando todo tipo de esforço possível para que Israel neutralize o Hamas e tenha uma chance de paz naquela região. Porque se quarteirões e prédios são colocados abaixo junto com terroristas e civis, é porque o Hamas não permite que eles saiam dos prédios quando as Forças Armadas de Israel avisam que vão bombardear aquele local. Que Deus proteja Israel e também... Mas imagine só você, o Brasil pegar aí as suas Forças Armadas, os seus militares, colocar em risco a vida desses profissionais, simplesmente para comprar uma briga que não tem nada a ver com a gente, só porque o Eduardo Bolsonaro acha que o Brasil deveria sim se meter nessa briga, nessa guerra, comprar essa briga e escolher um lado. Olha, nota-se que esse pessoal tem uma visão muito curta do que diz respeito à política mundial. O que o Brasil ia ganhar exatamente com isso? O Brasil ganha à medida em que diz que as guerras precisam ser acabadas. E sabe aquela história de um não quer, dois não brigam? O Benjamin Netanyahu, para quem os Bolsonaro paga pau, né? Puxa saco, ele poderia pôr um fim nessa história. Porém, gente, esse é um comentário bem raso sobre esse assunto. Porque quem quiser entender, ou pelo menos buscar compreender o porquê das guerras com os povos, especialmente, né, ali do Oriente Médio, é preciso estudar muito, é preciso mergulhar na história e ir buscar a verdade. Saber qual a razão
desse povo viver em guerra. Não é por causa do cristianismo, por isso, por aquilo. São por interesses comerciais. Tão somente interesses comerciais e geográficos. Isso é como base. Porém, a gente vai tentar trazer aqui o professor Belarmino Mariano, que é professor de geografia, professor de geopolítica da Universidade Estadual da Paraíba. Ele é cátedro, né? Ele tem categoria para poder falar sobre esse assunto e explicar o porquê dessa guerra, que, repito, não tem santo nessa guerra. Não tem quem esteja certo. Os dois lados estão errados. Por quê? Porque pessoas inocentes estão sendo sacrificadas em nome da ganância, da truculência de grupos políticos rivais. 17 horas e 24 minutos. Por que o soldado israelense de férias no Brasil virou o alvo da Polícia Federal? É o que muita gente se pergunta em relação a esse assunto. Olha, para começo de conversa, a Justiça Federal determinou que a Polícia Federal abrisse investigação contra um reservista israelense que fazia turismo no Brasil. Um homem de 21 anos serviu as forças de defesa de Israel lá na faixa de Gaza. E em nota, o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou ter ajudado o ex-soldado a deixar o Brasil em segurança em um voo comercial. A decisão judicial do final de dezembro do ano passado atendeu ao pedido de advogados brasileiros contratados pela Fundação Hinrijá, a organização internacional que é pró-Palestina, com sede na Bélgica, se define como uma entidade focada em acabar com a impunidade israelense. Então, desde que foi fundada, no ano passado, essa entidade tem se dedicado à abertura de ações legais contra soldados israelenses que acusam de violência contra palestinos e cometem crimes de guerra. Mas, segundo a própria entidade, essa é a primeira vez que um Estado signatário do tratado que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional toma ações semelhantes após um caso ser protocolado em seu território. Em nota, a organização classificou a decisão da justiça brasileira como um marco na busca global por justiça e responsabilidade. Abre aspas, e eles fecham com a seguinte frase: este é um momento histórico, foi o que disse Abu Jarrijah, que é o presidente da HRF, segundo o que diz o comunicado. Pois é, gente, quem comete crimes de guerra é criminoso e precisa ser punido, né? E o Brasil puniu ele? Não, claro que não. Não se trata disso. Porém, a Polícia Federal está investigando o que esse soldado veio, de fato, buscar aqui no Brasil. E aí, numa situação como essa, e por uma questão política e ideológica, os Bolsonaro, que ridiculamente utilizavam nas suas caminhadas, nunca mais a gente viu, né, João Paulo, eles utilizando a bandeira de Israel, o símbolo da bandeira de Israel, uma coisa absurda, sabe, sem lógica, porque os bolsonaristas, eles se taxam de cristão, e o povo de Israel não é cristão, não acredita em Cristo, para eles Cristo ainda não veio. É bem simples assim, sabe? Então é por isso que a gente diz e afirma que trata-se tão somente de política ideológica. E aí os Bolsonaro preferem ficar do lado contrário.